Bom, vamos então resolver essa inequação aqui. É uma inequação do segundo grau. Como é que a gente faz? Primeiro, a gente precisa achar as raízes dessa inequação para a gente poder fazer uma análise aqui do gráfico, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente resolve para achar a raiz, né? Ou seja, o número que a função é igual a zero. E a gente resolve como se fosse uma inequação, depois a gente volta aqui para a inequação, tá? Então vamos lá. Isso daqui, lembrando, né, que toda equação do segundo grau ela é da forma ax² mais bx mais c, né, na qual o a é o coeficiente do x², que é o número que está junto ao x², o b é o número que está junto ao x, né, elevado à primeira potência, e o c é a constante. Então o que a gente tem aqui? Que o a é o menos 2, né? Aqui a gente tem o a é o menos 2, o b é o menos 1, né? Lembrando que aqui a gente tem um 1zinho que é invisível, e o c é o 1, tá? Então aí o que a gente faz? A gente vai resolver pela fórmula de Bhaskara, que diz o seguinte pra gente, que menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, a gente acha as raízes dessa equação, né? E o delta é o que? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, como é que ficaria? A é igual b ao quadrado é o 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, aliás, menos 4 vezes o a é o menos 2, vezes c, que é 1, positivo. Então, isso vai ficar delta é igual menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, vezes 1, 8. Mais 8, delta é igual a 9, que a gente achou o delta, tá? Bom, achando o delta, a gente joga aqui na fórmula de Bhaskara e acha as duas raízes. Então, a primeira raiz vai ser o quê? A primeira raiz vai ser menos b. O b é menos 1, né? Então, menos 1 mais a raiz de 9 sobre 2 vezes a. O a é quanto? O a é menos 2. 2 vezes menos 2. Essa raiz vai ser menos 1 com menos 1, vai dar 1, mais raiz de 9 é 3, sobre 2 vezes menos 2 dá menos 4. Isso aqui vai ficar 4 dividido por menos 4. Esse resultado aqui é menos 1. Tá? Essa é a primeira raiz, né? Vou chamar aqui de x1. Tá? E a segunda raiz é o mesmo procedimento, só que menos raiz de delta. Ou seja, menos raiz de 9 sobre 2 vezes menos 2. Isso aqui vai ficar 1 menos 3 sobre menos 4. Quanto é que vai ficar isso aqui? Vai ficar menos 2 sobre menos 4. Como a gente está dividindo dois números negativos, o resultado vai ser um número positivo, que é 2 sobre 4. E só para simplificar, 2 sobre 4 é a mesma coisa que meio, né? 1 sobre 2, simplificando, tá? Então a gente achou as duas raízes dessa equação, né? Agora a gente vai fazer o quê? Para a gente poder achar qual que são a função, né, no momento que ela é maior ou igual a zero, a gente vai fazer o gráfico, né? Então isso daqui é a f de x, né? É a f de x. O que o exercício quer? Ele quer o intervalo em que a f de x dá resultado maior ou igual a zero. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui, o eixo x, né? A altura aqui no eixo x é zero, né? Se fosse um gráfico dessa forma aqui, por exemplo, né? A gente sabe que a essa altura toda, o x, o y aqui é zero, né? Então a gente é isso que está fazendo aqui. O que a gente tem? A gente tem uma equação do segundo grau, cujo coeficiente do x² é negativo. Quando o coeficiente do x² é negativo, o que significa? Que a gente tem uma parábola voltada para baixo. Pronto, uma parábola voltada para baixo, né? E aí, como a gente tem um resultado aqui? A gente tem as raízes, são menos 1
e meio. Então a gente sabe que essa raiz aqui, que é onde o gráfico corta o x, é menos 1. E aqui, essa outra raiz, nos diz que isso daqui é meio, né? Então o que a gente percebe aqui no gráfico? Agora a gente vai analisar de acordo com o que foi pedido. Ele quer o intervalo onde a função é maior que zero, tá? Daqui para baixo, né? Para baixo aqui do eixo x, todos os resultados são negativos, né? E daqui para cima, todos os resultados são positivos. E ele quer qual? Ele quer o intervalo em que essa função é positiva. Ou seja, daqui para cá, ó, todo esse intervalo aqui, essa função é positiva, né? Porque daqui para baixo, todos os resultados é negativos e vão seguindo cada vez para o menos infinito, né? Então, o intervalo que nos interessa é todo esse intervalo aqui. O x pode ser qualquer um número entre menos 1,5, que o resultado vai ser um número positivo, né? Vai ser um ponto aqui no gráfico. Então, o x ele está entre menos 1 e meio. Nesse caso, o intervalo é fechado porque ele quer um número que seja maior ou igual a zero. E quando ele é menos 1 e quando ele é meio, ele é zero. Então, como resposta, o que a gente tem? Vamos colocar a resposta aqui. A gente tem aqui o x, ele é um número que ele está compreendido entre menos 1 e meio, né? Essa é a resposta para esse exercício, né? E aí, graficamente, como é que a gente pode representar isso? A gente coloca aqui uma reta dos reais, a gente coloca o menos 1, intervalo fechado, isso aqui é um intervalo fechado, o x indo até meio, tá? Então esse aqui é o gráfico que representa o intervalo pedido no exercício, tá bom? Então, é isso aí.